Imprensa turca revela a vontade do Galatasaray de trocar Rafael Veiga por TT. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também que o River Plate tentou fechar com Caleri do São Paulo. Já o Corinthians acaba de levar mais um chapéu agora do Botafogo por um zagueiro que estava nos planos. Por falar no Corinthians, Justiça decidiu bloquear quase 40 milhões de reais dos cofres alvinegros. Vou falar nesse vídeo sobre Gabigol desencantando, sobre mais uma especulação no Vasco, as últimas no mercado, bastidores, finanças, notícias importantes sobre a queda na dívida do Cruzeiro, chance de o Atlético com negociação de jogador, enfim, muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site de apostas esportivas que te permite ganhar até R$ 800 de bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira por campeonato inglês e espanhol. Na Premier League, imagino empate entre West Ham e Bournemouth, além de Wolverhampton e Manchester United, para mim jogo para empate, ou vitória do United. Para completar, Everton e Tottenham, vou de vitória do Tottenham. No campeonato espanhol tem Getafe e Real Madrid, tô cravando vitória do Real. E você, curte dar seus pitacos? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é só clicar no link, faça seu cadastro e não esqueça de utilizar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. A minha sugestão, R$ 100 na vitória do Real Madrid. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gabigol, que desencantou na noite dessa quarta-feira na vitória por 2-0 do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, jogo do Campeonato Carioca disputado no Mangueirão para mais de 50 mil pessoas. O Gabigol fez o primeiro gol em 5 meses. A última vez que o Gabigol havia marcado tinha sido em 20 de agosto, na oportunidade inclusive em cobrança de pênalti. Se a gente contabilizar apenas gols com bola rolando, o Gabigol não marcava desde 26 de julho no confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Quero contar também que o Atlético Mineiro vendeu Ian Felipe, até aí nenhuma novidade. Jogador de 19 anos de idade, meio atacante, foi titular na Copa São Paulo de Juniores. Quero falar sobre as cifras do negócio com o Atlético São Luís do México. Operação de US$ 800 mil, que equivaleram a 80% dos direitos econômicos, ou seja, o Galo vai embolsar 3.900.000 reais e vai ficar com 20% do valor de uma venda futura. Para completar o giro de notícias, é só contar que a minha Portuguesa perdeu mais uma no Campeonato Paulista, a terceira derrota seguida, agora para a Ponte Preta, dentro de casa, 2-0. Resultado coloca a Portuguesa na briga apenas contra o rebaixamento. Bora falar sobre a dívida do Cruzeiro, informação exclusiva e super importante. Quando o Ronaldo Fenômeno assumiu o Cruzeiro, a especulação é de que a dívida do Cruzeiro girava na casa de 1.180.000.000, mas depois de uma série de diligências, constatou-se que a dívida real do Cruzeiro era de 1.300.000.000 de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Ronaldo e essa pessoa assegurou que o balanço financeiro do Cruzeiro referente a 2023 vai apontar uma dívida em pouco inferior a 700 milhões de reais, ou seja, um decréscimo de cerca de 600 milhões de reais em aproximadamente 2 anos da SAF do Ronaldo Fenômeno, números para serem comemorados. Para conseguir tamanha redução, o Cruzeiro fez uma série de quitações, pagamentos à FIFA, uma série de credores, e ainda existem outras discussões desde que o Cruzeiro conseguiu a recuperação judicial, embora é bom contar que vários dos credores do Cruzeiro reclamam das condições oferecidas pelo Cruzeiro nessa recuperação judicial, com pagamentos muito baixos e escalonados com várias parcelas. Só para completar sobre a Raposa, o Cruzeiro tem convicção de que entre os grandes clubes que viraram no SAF ninguém conseguiu reduzir sua dívida de maneira tão significativa. A comparação é, por exemplo, com Botafogo e Vasco, que seguem com bastante dificuldade, apesar de terem mais grana para investir na contratação de atletas. Quero mudar de assunto e falar sobre os name rights do Pacaembu. O Pacaembu se acertou com o Mercado Livre na maior operação de name rights da história do futebol brasileiro, R$ 1 bilhão por um acordo de 30 anos. A partir de agora, o Pacaembu se chamará Mercado Livre Arena Pacaembu.
A ideia é que o estádio seja reinaugurado em 29 de junho. Ele estava sendo preparado para abertura ou para sua reabertura na final da Copa São Paulo de Juniores. Não houve tempo hábil e agora optou-se por um calendário um pouquinho mais folgado para que essa inauguração aconteça sem grandes sobressaltos. Só a título de comparação, se o Pacaembu conseguiu 1 bilhão de name rights, ele bateu com folga os antigos maiores contratos que eram do Corinthians com a Hypera Pharma e do Palmeiras com a Arena, ou com a Allianz Arena no caso, com a Allianz, acordos de 300 milhões de reais por 20 anos. Também recentemente o São Paulo fechou com a Mondelez um acordo de name rights para o Morumbi, que passou a se chamar Morumbis, 75 milhões de reais por um acordo de 3 temporadas. Bora falar sobre o Bahia, repercutindo uma informação que vem do exterior. Oscar Estupiñán, atacante colombiano de 27 anos de idade, está muito perto de ser anunciado como reforço do Bahia. Empréstimo até o fim da temporada de 2024, atleta que pertence ao Hull City da segunda divisão inglesa e estava emprestado ao Metz da França. Não vive um bom momento. Na atual temporada na Europa, dividida entre Hull City e Metz, são 11 jogos e apenas um gol. De qualquer forma, o centroavante de 27 anos de idade chega ao Bahia para tentar resolver o problema de falta de gols, operação capitaneada pelo Grupo City, que permitiu que o colombiano, que já passou por Turquia, Vitória de Guimarães, Once Caldas e Barcelona de Guayaquil, se torne um reforço para a camisa 9 do Bahia. Você, torcedor tricolor, gostou do nome, esperava alguém mais experiente? O que eu posso contar sobre o Estupiñán é que, especialmente na passagem por Portugal, foi muito bem. Nos outros países teve um pouco mais de dificuldade, resta saber como é que ele vai se adaptar ao nosso futebol. Bora falar agora sobre o Vasco, mais uma especulação envolvendo reforços. Vale a lembrança de que nessa terça-feira muita gente garantindo que Matheus Rossetto, meio-campista que pertence ao Atlanta United, seria contratado. Posso descartar essa negociação. Agora a nova especulação é de que Lincoln Henrique, meio-atacante revelado no Grêmio que pertence ao Fenerbahçe, interessa ao Vasco. Notícia divulgada por um portal que tem 1.600.000 seguidores lá na Turquia. O Vasco teria procurado o Fenerbahçe e aberto negociações para um empréstimo com opção de compra. Importante dizer que o Vasco não tem hoje entre suas prioridades um meio atacante, ainda estou aguardando a resposta de um dirigente cruzmaltino para saber se dá para avançar nessa história. Só para completar ainda sobre o Lincoln, atleta que se recuperou de contusão, só uma partida na atual temporada, foi no mês de janeiro, ele jogou pela Taça da Turquia, nas outras 5 partidas ficou como opção no banco de reservas. Na temporada passada, a sua primeira no Fenerbahçe, sem lesão, aí sim, números bem melhores, 34 jogos, 2 gols e 8 assistências. Esse meia foi oferecido para alguns clubes brasileiros algumas semanas atrás. Não houve grandes avanços e ele segue à disposição no mercado com o Vasco como uma possibilidade. Bora repercutir outra informação que vem da Turquia, essa interessa ao Palmeiras. O jornalista turco assegura que o Galatasaray quer trocar Rafael Veiga por TT. TT pode deixar o Galatasaray, a coisa não anda tão boa para ele por lá. Salário alto, 4,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a 2 milhões de reais livres de impostos por mês para o TT. Diante desse cenário, o Galatasaray buscaria alternativas para o atleta. Vale a lembrança de que nas principais ligas, o mercado da janela de inscrições foi fechada nessa quarta-feira. Agora restam só mercados alternativos, entre eles o Brasil, a própria Turquia, Portugal, entre outros, na Arábia Saudita, esse tipo de coisa. E a informação dá conta de que o Galatasaray quer a contratação do Rafael Veiga, esse vai ser o grande alvo, investimento pesado, de muito dinheiro, e para que o negócio pudesse acontecer, o Galatasaray colocaria à disposição até a possibilidade de o TT ser envolvido na troca. Vale a lembrança de que o TT chegou praticamente de graça ao Galatasaray, mas é jogador importante, com passagens por futebol francês, inglês, entre outros. Jogador revelado no Grêmio, atacante de lado de campo de muito talento. Até por isso ganha esse salário gigante. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Curi, que é o representante do Rafael Veiga. Ele admitiu que o Rafael tem várias procuras, mas não confirmou se existe uma proposta oficial do Galatasaray. Ainda que ela apareça nas mãos do Palmeiras, muito difícil imaginar que esse tipo de negócio aconteça. Por mais que o TT fosse um bom atrativo, o Palmeiras pretende manter seus principais titulares, sua espinha dorsal, que é formada por Everton, Gustavo Gomes, é também formada por Rafael Veiga. Vale a lembrança de que o Palmeiras já tem uma baixa certa para metade do ano, o Endrick negociado com o Real Madrid. E aí, só para arrematar,
Recentemente, o Abel Ferreira deu uma entrevista coletiva dizendo que o Palmeiras já havia conseguido a cota de dinheiro necessária com venda de atletas depois das transferências de Kevin e Arthur. E a partir de agora, ele não vai aceitar mais novas negociações. Diante desse cenário, a tendência é que o Veiga continue e que o TT não seja contratado. Bora falar também sobre mais um chapéu que o Corinthians tomou. Daqui a pouco dá para abrir a chapelaria alvinegra, hein? Agora o novo alvo de chapéu é Pablo, zagueiro que pertence ao Flamengo, tinha tratativas com o Corinthians. O Samir Carvalho chegou a dizer que as negociações estavam bastante avançadas. Pois bem, novo time do Pablo é o Botafogo. O Botafogo e o Flamengo já trocam minutas do contrato para um empréstimo gratuito até o fim da temporada com opção de compra. Atleta que já defendeu o Corinthians em 2017, foi campeão paulista e da Copa do Brasil, tinha um interesse alvinegro. O Pablo também demonstrou vontade de voltar ao timão, mas diante do assédio do Botafogo a coisa mudou e ele vai ser reforço do time da Estrela Solitária. A ideia do Corinthians era trazer o Pablo para substituir o Lucas Veríssimo, que acabou vendido pelo Benfica para o Alduail. É importante contar também que o Santos buscou informações e tentou fechar com o Pablo. O Fábio Carille entrou em contato com o Botafogo e também com o jogador, demonstrando a intenção de contratá-lo. O Carille havia trabalhado com o Pablo no próprio Corinthians, mas a opção tanto do Flamengo quanto do Pablo foi de fechar acordo com o Botafogo. O Corinthians volta a estaca zero na busca por um zagueiro. Imagino que possa haver uma negociação com o Lianco. Em cifras e condições bem diferentes do empréstimo gratuito obtido pelo Botafogo, o Lianco pertence ao Southampton, está emprestado ao Al Garrafa do Catar, não tem jogado por lá porque está suspenso e o Southampton gostaria de vendê-lo. O Corinthians pode tentar eventualmente um empréstimo, vou ficar de olho nessa história para contar para vocês, tá bom? Bora mudar de assunto e contar que o Corinthians teve quase 40 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Decisão nessa quarta-feira da 43ª Vara Civil de São Paulo decidiu por determinar 38 milhões e 800 mil reais das contas bancárias do Corinthians a pedido da Pixbet. A ex-patrocinadora da camisa corintiana cobra 20 milhões de multa pela quebra do contrato. A Pixbet tinha exclusividade no contrato da camisa do Corinthians e esse contrato foi quebrado por conta do acordo com a VaideBet, além de quase outros 20 milhões de reais de antecipação de dinheiro feitos pelo Duílio Monteiro Alves na temporada passada. Imagino que com a devolução de parte da grana, o Corinthians ainda deva 18 milhões e 800 mil para justificar esse bloqueio de 38 milhões e 800 mil reais. O Corinthians vai tentar recorrer dessa sentença, até porque com bloqueio de contas ele passa a ter mais dificuldade ainda em relação às contratações. A fama de mal pagador do Corinthians tem feito com que vários dos clubes com quem o Corinthians negocie só aceitem liberar o direito do jogador após o pagamento da primeira parcela, e com contas bloqueadas essa situação vai ficar ainda mais complicada para um Corinthians que precisa urgentemente de contratações. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Mais especificamente sobre Caleri, que foi alvo nos últimos dias do River Plate. O gigante argentino está há bastante tempo em busca de um centroavante, foram várias as investidas. No Lucas Alário, que fechou com o Internacional, no Borré, que também virou reforço do Inter, até o Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, foi alvo de especulação, mais do que especulação de sondagem, mas o Palmeiras decidiu não vendê-lo. E veio da Argentina, nas últimas horas, a notícia de que o River Plate abriu conversas com Caleri. A ideia era tirar o São Paulino do tricolor para fazer dele titular absoluto no River Plate, só com a lembrança de que o Caleri é argentino, começou no All Boys e jogou muito bem no Boca Juniors antes de ser contratado para o São Paulo em sua primeira passagem no tricolor. Para a alegria do torcedor do São Paulo, o Caleri descartou qualquer tipo de negócio antes mesmo que o River Plate levasse as tratativas para os dirigentes do São Paulo. Afirmou que está super satisfeito no São Paulo, cansou dessa história de ficar mudando de clube, enquanto depois de ser adquirido, ele sai do Boca Juniors e é adquirido por um fundo uruguaio e passa a rodar por vários clubes. Esteve no São Paulo e aí passou por Espanha, Itália, então teve um monte de clubes no futebol europeu sem conseguir se firmar. E ele enfim fechou com o São Paulo, contrato longo com o tricolor, tem salário bom, é super querido e reconhecido pelo torcedor do São Paulo, não tem nenhuma intenção de deixar o São Paulo nesse momento, especialmente porque vê o tricolor com possibilidades reais de conquista de títulos no plural. Diante desse cenário, o Caleri fica e o River Plate vai ter de buscar um outro centroavante no mercado. A última sobre o São Paulo, Yaxson Mendes.
Meio-campista que está fora dos planos do São Paulo, equatoriano, contratado depois da Copa do Mundo de 2022, pode ir parar na Espanha. Ainda não se sabe o nome do clube, mas há uma proposta de empréstimo que tem que ser resolvida nas próximas horas. Qualquer novidade conto para vocês. Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo. Tem também live do Nicola à noite. Abraço, tchau!